Todos nós somos frutos do amor, da misericórdia e da graça do Senhor sobre nós. Todos nós estamos aqui por causa do amor do Senhor e a graça do Senhor está estendida sobre todos nós, sobre a nossa vida. Nós vamos receber a palavra de Deus nesta manhã e eu quero convidar você para que você esteja nesse momento com o teu coração firmado no Senhor, colocando a tua vida, colocando a tua casa, a tua família diante do Senhor nessa manhã, para que o Espírito do Senhor esteja ministrando mesmo e derramando sobre você a graça, o amor e a misericórdia. Que a palavra do Senhor venha te alimentar nesta manhã, venha produzir vida no teu coração, em nome de Jesus. Hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração pela manhã, lá de 2 Reis, capítulo 4, e eu quero compartilhar com você esse texto, os primeiros versos aqui, 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os primeiros sete versos da palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com os teus filhos, fecha a porta e derrame daquele azeite em vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver daquilo que sobrar. Uma experiência de milagre no Antigo Testamento, onde era uma mulher que servia a Deus, seu marido servia a Deus, eles eram tementes ao Senhor, mas aconteceu alguma coisa, o marido dela morreu, e depois de um tempo ela ficou sabendo que eles tinham uma grande dívida, e essa dívida eles não tinham como pagar. E aí os credores vieram na sua casa e falaram que iam tomar os filhos e levar os filhos como escravos. Essa mulher ficou desesperada. Eu imagino como que uma mãe ficaria desesperada ao ver que a possibilidade de seus filhos serem levados como escravos, serem tirados delas. Eu vejo pela experiência da minha mãe, minha mãe teve 4 filhos, e nós passamos muita dificuldade na infância. E a minha mãe agarrou os 4 filhos e não soltou de jeito nenhum. Não deu nenhum dos filhos, não deixou nenhum dos filhos pelo caminho. Ela agarrou os 4 filhos mesmo para cuidar. E graças a Deus os 4 filhos acabaram crescendo e até hoje estamos perto da minha mãe. Mas eu vejo o carinho e o amor de uma mãe por um filho, e eu fico imaginando o desespero que não tomou conta do coração dessa mulher quando ela recebeu essa notícia de que iria perder os seus filhos. Ela foi conversar com um homem de Deus, e quando ela foi conversar com ele, ela pediu ajuda. Ela falou: Olha, meu marido temia a Deus e eu preciso de ajuda. E a pergunta dele é uma pergunta importante, e é a partir dessa pergunta que eu quero construir a nossa conversa nessa manhã. A pergunta dele, que ele faz para ela, depois que ela relata tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, ele pergunta para ela assim: o que
o que que a senhora tem em casa? O que que a senhora tem em casa? E ela fala o que que ela tem em casa. Ela primeiro diz que não tem nada, mas depois ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite, né? Ela relata o que que ela traz, o que que ela tem dentro da sua casa. E dentro da casa dela ela tinha tristeza, né? Ela estava triste por conta de tudo que estava acontecendo. Dentro da casa dela ela tinha escassez, né? Não tinha recursos, ela tinha escassez. Dentro da casa dela ela tinha medo, ela estava com medo de tudo aquilo que poderia vir a acontecer. Dentro da casa dela ela tinha angústia, ela andava angustiada. Imagina essa coisa que não sai da cabeça da gente de que pode vir a acontecer. E a pobreza, né, estava ali, a miséria estava ali, presente na vida dela. Era isso que ela tinha, né? E ela diz, olha, eu estou numa situação muito complicada. E é interessante como que Deus muda a sorte daquela mulher. A mesma coisa que eu digo para você nessa manhã, nesse dia. Deus, ele vem em nosso favor. E nessa manhã, eu entendo que quando Deus traz essa palavra para mim e para você, na verdade eu entendo que Deus está vindo em nosso favor. E Deus está vindo para aquietar o nosso coração, para aquietar a nossa alma. Deus está vindo para nos ajudar, para nos auxiliar nesta manhã, para fortalecer o nosso coração e a nossa vida nessa manhã. Por isso eu quero trazer essa pergunta que foi feita para aquela mulher, eu quero trazer para você. O que é que você tem na tua casa? O que é que você tem na sua vida? A pergunta de Deus nessa manhã é: o que é que você tem? O que é que você tem? Sabe, quem sabe você tem chorado, quem sabe você tem estado muito triste nesses dias, angustiado, angustiada nesse dia, perplexo por um monte de coisa que está acontecendo. Deus pergunta nessa manhã: o que é que você tem? Porque o desejo de Deus é mudar a sua realidade. E a gente vê isso na história que nós lemos nesta manhã. Porque, primeiro, aquela casa tinha tristeza, mas o Senhor levou alegria. Aquela casa era uma casa triste, por conta das dificuldades, por conta das ameaças, por conta daquilo das possibilidades futuras que estavam ali diante daquela mulher, diante daquela família. Aquela casa era um lugar de tristeza. Mas quando a palavra de Deus chega naquela casa, quando Deus age naquela casa, aquela casa, de um lugar de tristeza, passa a ser um lugar de alegria. Eu fico imaginando a alegria daquela mulher quando ela viu todo aquele óleo. O óleo, naquele tempo, era algo muito precioso. Ele tinha preço de ouro, ele era muito precioso. Ele era muito caro, né? E eu fico imaginando a alegria dela quando Deus, ele supriu as necessidades que ela tinha. Era um lugar de tristeza, marcado pela tristeza, mas que, de repente, a partir da manifestação do Senhor, se transformou num lugar de alegria, num lugar de prazer. Eu fico imaginando a alegria deles dentro daquela casa. Aquela casa também era um lugar de dívidas, era um lugar onde as dívidas eram tão grandes, impagáveis, e a ponto dela ser ameaçada de perder os seus filhos. Então, era uma casa que tinha dívidas, era uma casa que tinha débitos, e, de repente, essa casa se transforma em uma casa que experimenta os recursos sobrenaturais do Senhor. Eu não sei como que está a tua situação aí dentro da sua casa, ou a sua vida, mas eu digo para você que o nosso Deus é aquele que tira a tristeza e traz alegria. Tem um verso da palavra que diz assim, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O choro pode durar uma noite inteira,
E essa noite pode ser longa, mas a alegria virá ao amanhecer. Por mais densa, por mais extensa que uma noite pareça, ela sempre terá que se render a um novo dia. É a manifestação de Deus, é o cuidado de Deus na nossa vida. Como diz lá no Salmo 126, que eu até citei ontem, aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Então, Deus, ele substitui a tristeza em alegria. Deus, ele substitui na tua vida as dívidas, né, as tuas necessidades em recursos sobrenaturais. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, ele se manifesta em teu favor. Há uns 3 dias atrás, teve uma família que eu estava ministrando aqui, e teve uma família que aí nos comentários eles colocaram um testemunho falando a respeito do cuidado de Deus sobre a vida dele. E eu sei que todos vocês que têm uma caminhada com Deus, vocês têm experiências de momentos em que Deus trouxe uma provisão sobrenatural. Alguma coisa que você diz, isso aqui não é comum, isso aqui não é natural. Isso aqui não aconteceu assim, naturalmente. Houve uma manifestação de Deus, houve uma intervenção de Deus na minha vida poderosa. E Deus é aquele que nesta manhã, ele traz ao teu coração alegria para substituir a tristeza. Ele vai trazer alegria para dentro da tua casa. E não somente alegria, mas em meio a todas as tuas dívidas, a todos os débitos, a todas as necessidades, a toda a escassez que vocês estão vivendo, o Senhor irá trazer recursos sobrenaturais. Eu creio no sobrenatural de Deus vindo sobre a tua vida. Eu creio no cuidado de Deus, na paz de Deus, no amor de Deus sendo derramado sobre a tua vida e sobre a tua casa. E nessa manhã, eu convido você para acreditar que Deus está conversando com você e que Deus trará para a tua vida o sobrenatural. Deus cuidará de você, Deus cuidará da tua casa. Deus irá substituir a tristeza por alegria. Deus irá substituir as tuas dívidas, a tua escassez, pelos recursos sobrenaturais. Eu creio nesse cuidado de Deus. Eu creio nessa graça de Deus sobre a tua vida. Se tem alguma coisa também que te escraviza, aquela situação é uma situação muito complicada, porque aquela mulher corria o risco de os seus filhos serem levados como escravo. E como que ficaria a vida dela numa situação dessa? Se tem algo que te escraviza, Deus quer fazer na tua vida aquilo que Deus fez naquela casa, naquela manhã, naquele dia. Deus quer trazer libertação. Se existe algo que tem te escravizado, Deus quer trazer a você libertação. Quando Deus vem na nossa vida, quando Deus ele aparece na nossa vida, quando Deus ele se manifesta na nossa vida, seja através de um vídeo, seja através de uma palavra, seja através da Bíblia que você pega para ler, seja num momento de oração, seja num momento como esse, em que nós reservamos um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Eu digo para você, quando você se dispõe a ouvir a palavra de Deus, quando Deus se manifesta a você, Deus sempre vem para cuidar de você. Deus sempre vem para te proteger. Deus sempre vem para te dar direção. Deus sempre vem para começar com você um caminho novo. De modo que eu digo para você nessa manhã, que Deus, ele trouxe eu e você a esse lugar para transformar a nossa tristeza em alegria. Ele veio nessa manhã para transformar as nossas dívidas em recursos sobrenaturais. E ele veio nessa manhã para tirar toda a escravidão, transformar todo o ambiente de escravidão, tudo que nos escraviza, arrancar tudo que nos escraviza e nos trazer a libertação. Eu creio nessa palavra de Deus sobre a nossa vida. Quando Jesus ele foi anunciado, os anjos, quando apareceram, eles disseram assim: eis que vos trago novas de grande alegria. Eis que eu vos trago novas de grande alegria. É que na cidade de Davi nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Quando Jesus veio para tirar a tristeza da terra. A terra estava triste por conta das suas escolhas erradas, por conta do caminho que ela estava caminhando, por conta das consequências de todas as suas atitudes, enfim, de todos os seus pecados. A terra estava triste, a humanidade estava triste, mas Jesus veio para trazer e para restaurar a nossa alegria. Jesus veio para pagar a nossa dívida. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava e age com os seus recursos sobrenaturais. Por isso que na oração do Pai Nosso, quando nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso, nós dizemos que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. O que nós estamos dizendo? Nós estamos pedindo para que os recursos sobrenaturais de Deus, eles venham, eles sejam derramados sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Existem algumas questões, alguns endividamentos, algumas situações na sua vida, de escassez na tua vida, de dívidas na sua vida. Eu creio que Deus, ele irá abrir a porta, ele irá te abençoar nesse dia, ele vai suprir. Se tem algum tipo de escravidão na sua vida, alguma coisa que está escravizando você, que está prendendo você, amarrando você, impedindo você de progredir e de alcançar os sonhos e os planos de Deus, eu digo para você nessa manhã que o Senhor, ele trará para você libertação. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo de Deus está presente na nossa vida para nos libertar. Na verdade, diz lá em Atos 1:8 que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E o que é esse poder? Esse poder é o dínamos, é essa capacidade de nos livrar e de nos libertar de todas as prisões e cadeias que o inimigo coloca sobre a nossa vida. De todas as prisões que a gente tenha na nossa alma. Seja prisões de dentro, seja prisões aqui de fora. Deus quer cuidar de você. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer ministrar, Deus quer trazer paz, novo ânimo para a tua vida, Deus quer abençoar o teu dia, Deus quer derramar graça dele sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu convido você nesse dia, nessa manhã, nesta sexta-feira, neste começo de final de semana, eu convido você para que você creia no cuidado e na graça do Senhor, para que você creia nessa manhã que o Senhor está vindo. E ele chega e pergunta: o que é que você tem na tua casa? E a gente vai abrir o coração para Deus e vai dizer nessa manhã tudo aquilo que tem acontecido, todas as coisas que estão ocorrendo na nossa vida, na nossa casa. Essa pergunta mostra como que Deus se importa conosco, como que Deus se importa com os seus filhos. Talvez essa mulher, porque ela teve o seu marido que servia a Deus, era temente a Deus. E talvez essa mulher, depois que o seu marido morreu e ela está passando por toda essa dificuldade, talvez em alguns momentos ela chegou a dizer: poxa, será que Deus não se importa porque meu marido serviu o Senhor e agora a gente está passando por essa dificuldade? Será que Deus não se importa? Quando o profeta apareceu na sua vida e quando Deus, através do profeta, fez essa pergunta para ela, Deus estava mostrando que Deus, ele se importa conosco. Nesta manhã, Deus trouxe essa pergunta para dentro da nossa vida. Deus trouxe essa pergunta para dentro do nosso coração. E eu quero, nessa manhã, compartilhar com você isso e dizer para você que Deus, ele se importa com cada situação e com cada circunstância. E ele vai estar cuidando de você em todas as questões da sua vida. Deus vai estar suprindo de modo sobrenatural. Tá? Mesmo que você olhe hoje para a tua realidade, para a tua circunstância, e você veja que não há muito o que se fazer. Olha bem a situação daquela mulher. A dívida era tão grande que os filhos dela iam ser levados como escravo. E ela não tinha o que fazer. Ela não tinha recursos. Ela não tinha fontes. Ela não tinha como ir no banco e pegar um empréstimo. Ela não tinha como emprestar de alguém. Era muito grande a dívida dela. Ela não tinha o que fazer. Ela não tinha uma fonte de ganhos que pudesse parcelar, ou que pudesse pagar. Ela não tinha o que fazer.
Talvez você esteja numa situação assim nessa manhã, diante de um problema que você não tem força para realizar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável de recursos. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das necessidades de vocês. O meu Deus, segundo a sua muita riqueza, há de suprir em glória cada uma das necessidades de vocês. O que Paulo estava falando para a igreja era isso, é que Deus ele se manifesta, ele manifesta a alegria dele no meio da nossa tristeza. Nós que andávamos de luto, vamos experimentar a festa. Nós que andávamos tristes, vamos experimentar a alegria. O que Paulo estava dizendo é que nós que não temos recursos, que estamos passando por alguma luta, por alguma dificuldade, nós vamos experimentar o poder de Deus e a graça de Deus se manifestando em nossa vida. Deus se levantará para abençoar, para cuidar e para transformar a nossa vida e a nossa história. O que Paulo estava dizendo é que o Senhor se manifestaria para libertar o povo, para libertar os seus filhos de toda e qualquer prisão. Sejam prisões da alma, sejam prisões de alguma situação, de alguma circunstância aqui fora. Nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para o teu coração e dizer para você que da mesma maneira que Deus ele visitou aquela senhora, visitou aquela viúva, hoje eu creio, nesta manhã, o Senhor está vindo para visitar o teu coração, para abençoar o teu coração e a tua vida, para edificar a tua vida e derramar graça sobre você e sobre a tua casa. Eu quero convidar você a crer, a confiar no Senhor e a colocar a sua vida no altar de Deus. Deus está aqui nesta manhã para abençoar você, tá bom? O nosso Deus, a fonte de recursos, está aqui nesta manhã. Pergunta, o que é que você tem em casa? O que é que você tem na tua vida? O que é que você precisa? Eu creio que hoje vai ser um dia de provisão. Eu creio que hoje vai ser um dia de prosperidade. Eu creio que hoje vai ser um dia em que nós vamos experimentar o cuidado e a graça do Senhor sobre a vida de todos nós. Creia, creia. Talvez você diga, olha, estou com falta de saúde em casa. Creia que o nosso Deus, ele derramará, ele ministrará a saúde dele sobre a tua vida. Ele mudará essa história. Talvez você esteja com alguma dificuldade, com alguma necessidade. Deus irá te suprir. Faltando alguma coisa na sua casa, Deus irá se manifestar em teu favor. Eu quero convidar você para crer nesse dia, para colocar esse final de semana na presença de Deus e dizer ao Senhor, faça a tua oração pedindo ao Senhor, Deus, que esse final de semana seja um final de semana provedor, que esse final de semana seja um final de semana restaurador, que este final de semana seja um final de semana de restauração, de mudança da minha vida, da minha família e da minha história. Coloque a tua vida e o teu coração diante do Senhor e creia no cuidado e na presença de Deus sobre a tua vida. Deus, ele está te abençoando nesta manhã e renovando completamente a sua vida e o seu coração. Vamos orar. Obrigado, Deus, nesta manhã, colocamos diante do Senhor a vida, Senhor Deus, de cada pessoa que está aqui com a gente, Deus. Pedimos nesta manhã, Deus, a tua orientação, a tua paz, a tua cura, que o Senhor esteja guiando, Pai, o coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, em o nome de Jesus, Pai. Nós, Pai, neste dia, Pai, necessitamos da tua graça. Clamamos, Pai, pelo mover do teu Espírito Santo, pela direção do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Precisamos, Deus, do teu cuidado. Pedimos a Deus que o Senhor venha em nosso favor, que o Senhor intervenha, Deus, em nossa história, que o Senhor abençoe, Deus, em nome de Jesus, a vida, Senhor Deus, de cada família, a vida, Senhor Deus, de cada pessoa que está aqui conosco, Senhor Deus, nesta manhã. Derrama o teu Espírito Santo, o teu poder, Pai. Ilumina, Pai, o nosso caminho, Pai. Cuida, Senhor Deus, de todos aqueles, Pai, que estão tristes. Que nesse dia, Pai, o Senhor traga a tua alegria, Pai. Todos aqueles, Senhor Deus, que estão passando qualquer tipo de necessidade, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, a suprir. Ó Deus, o Senhor que é o nosso provedor. Ó Deus, se alguém está passando, Deus, por alguma dívida, Pai.
ó Deus, sofrendo, Pai, por alguma questão, Pai, de endividamento, ó Deus, alguma dívida, Senhor, algum sentimento, Pai, de dívida, Senhor. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor ajude, Pai, que o Senhor haja, Senhor Deus, de modo sobrenatural, abrindo uma porta, Deus, para que tudo seja resolvido, Pai, em nome de Jesus, Pai. Para todo, Senhor Deus, coração que se sentir preso, amarrado, todas as pessoas, Pai, que estiverem presas a alguma situação, alguma circunstância, Deus, que o Senhor manifeste a tua libertação, o teu renovo, a tua paz, que o Senhor, Pai, traga de volta cada um à vida, Senhor. Eu clamo a Ti, Deus, e peço ao Senhor um dia muito abençoado, um dia debaixo, Pai, da Tua misericórdia e do Teu poder. Que o Senhor ilumine, Pai, o coração de cada um, Pai. Que o Senhor ilumine, Pai, cada casa que está aqui, Senhor Deus, nesta manhã, sendo representada. Eu peço em nome de Jesus a Tua bênção, o Teu amor, e Deus, manifesta, Deus, o Teu poder, de modo, Senhor Deus, exponencial, sobre a vida e sobre a família, Pai, de cada um, Pai. Coloco diante do Senhor a vida da Ana, Pai, peço a Tua graça sobre ela. Deus, que nessa manhã, Pai, todo procedimento médico que ela for fazer, o Senhor esteja cuidando e protegendo, Deus. Abençoando, Pai, a vida dela e toda a sua família. Coloco diante do Senhor, Pai, assim, a vida de cada um, Pai. Todos que precisam, Deus, nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, se manifestando. E que o Senhor esteja fazendo, Pai, um dia de milagres na vida de todos nós. Nos colocamos diante do Senhor e já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Obrigado, Deus, por tudo. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar agora a nossa manhã e pedimos você que, sentindo no teu coração o desejo de abençoar a nossa comunidade, a nossa igreja, está aí o número da nossa conta, você pode nos ajudar abençoando com o seu dízimo, com a sua oferta, tá bom? Ali em cima, na página do Facebook, na página da nossa igreja, ali oficial, tem em cima naquela imagem que aparece lá no canto, tem o número da conta, todos os dados também, você pode pegar lá, tá? Nos ajude, é muito importante para que a gente continue o ministério. Outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte, nós estamos de jejum, nesta semana estamos jejuando carne vermelha, e nós pedimos para que você que deseja fazer, que você comece a caminhar conosco, tá? Nós estamos fazendo 50 dias, desde a Páscoa até o dia de Pentecostes, e colocando diante do Senhor, pedindo o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a vida de todos nós. Muito obrigado por você estar com a gente, um ótimo dia para você, que Deus abençoe muito o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz de Deus.